Fala, torcedor do Palmeiras. E aí, gente, tudo verde com vocês? Eu acho que a vitória ontem do Verdão diante do Guarani dá um respiro, né, pro torcedor do Palmeiras. Tomara que a gente vença o clássico diante do Corinthians na quinta-feira, que aí as coisas vão voltando ao normal aí nesse começo de temporada. Inclusive, eu tenho duas informações importantíssimas para trazer aqui para vocês. Queria que vocês escutassem aqui com atenção e deixassem a opinião de vocês. Então, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, que eu estou aqui todos os dias trazendo informações, opiniões aí do Verdão para vocês, tá? Então vamos lá, gente. Eu quero começar com o desabafo do Emiliano Martinez, né? O volante que foi contratado aí pelo Palmeiras, que a torcida muitos não receberam muito bem o Emiliano. Na verdade, eu falei desde o início para vocês que não seria um jogador que eu acho que o Palmeiras deveria ir buscar no mercado, mas que a partir do momento que o jogador chega, veste a camisa, a gente tem que apoiar, a gente tem que torcer. E me chamou a atenção aqui na fala dele, no desabafo dele, porque assim, ó, olha até que ponto as críticas chegam ao jogador, tá? Porque uma coisa é você ligar uma câmera, falar aqui, né, deixar essa opinião aqui. Outra coisa é você ir até o perfil do jogador, mandar uma mensagem no direct, ou até mesmo você comentar no post lá. Então, a facilidade dele ver ali é muito grande, né? Até porque normalmente é os próprios jogadores que cuidam das suas redes sociais. Vocês vão entender o porquê eu estou falando isso, tá? Primeiro, ele fala que ele já está se sentindo super bem nos treinos e que ele está preparado e pronto para jogar, inclusive, contra o Corinthians, se assim o Abel quiser, tá? Mas a parte de fato que me chamou a atenção é essa daqui, ó. Tem algumas pessoas a favor e outras contra a contratação. Agora eu tenho que fazer minha história no Palmeiras. Vou fazer o máximo para aqueles que não estão felizes com a contratação, para que sigam confiando, para que saia melhor. Ou seja, todo o alvoroço que a gente fez aí nas redes sociais, né? Eu acho que a maior parte, inclusive, de que foi até o perfil do jogador xingar, chegou até ele. Ele viu, né, que ele não foi tão bem recebido assim pela torcida do Palmeiras. Só que desde o início eu falei para vocês o seguinte: eu posso comprovar isso se vocês olharem o vídeo aí quando eu anuncio a contratação do Emiliano. Eu falei o seguinte: se ele não der certo no Palmeiras, quem tem que ser cobrado é a diretoria do Palmeiras. É Leila, Anderson Barros e não o jogador. Até citei aqui em um vídeo que eu achei pesado o pessoal ter ido lá xingar o cara de bagre. Até na apresentação da TV Palmeiras tinha muitos comentários: esse é bagre, não sei o quê. Eu acho que é muito ruim você passar essa mensagem para o jogador que nem teve oportunidade de jogar ainda. Uma coisa é o jogador chegou, vestiu a camisa, teve tempo de se adaptar e não se adaptou, aí beleza, as críticas vão ser voltadas sim para o jogador. Mas nesse caso não, ele não tem culpa, ele foi apresentado um projeto para ele, foi apresentado o Palmeiras para ele. E ele quis estar aqui, ele quis vir para o Palmeiras, né? Então, assim, que bom que ele entende que o Palmeiras é um clube gigante e que ele entende que será cobrado nessa mesma proporção, mas para vocês terem a noção de que quando vocês comentam no perfil do jogador ou mandam mensagem, isso chega até ele, né? Ele consegue visualizar. E eu vi muitas mensagens pesadas, pesadíssimas. E eu não acho que quem tem que sofrer a maior crítica agora seja o jogador. E sim a diretoria que fala em contratar jogadores nível A e acaba contratando um jogador que poucos conhecem. Mas eu de verdade, eu espero que ele dê a volta por cima, que ele cale a boca do torcedor, que ele jogue muita bola, que ele seja muito importante para o Palmeiras. É a única coisa que eu desejo para ele. Enfim, é esse desabafo que eu quis compartilhar com vocês. Eu quero saber a opinião de vocês aí sobre isso, tá bom? E deixa eu falar rapidinho do Corinthians, porque é semana de derby, é semana de clássico, né? E o clima interno no Corinthians não são dos melhores. Na verdade, faz uns anos aí que não é dos melhores, mas muitas vezes o Corinthians não deixa isso transparecer dentro de campo, né? Inclusive, o ano passado aí, o último clássico contra o Corinthians, perdemos, e ainda teve toda aquela merda daquela cabeça de porco lá que jogaram, fizeram toda aquela graça com a gente. Vocês lembram, né? O quão raivosa eu estava aqui, enfim. Só que olha só, o Corinthians foi condenado aí essa semana pela FIFA, tá? Ou seja, às vésperas de um clássico, de um derby, em processos referentes às contratações do meia Rodrigo Garro e do zagueiro Félix, tá? Ambos em 2024. As ações foram movidas pelo Talheres da Argentina.
e pelo Santos Laguna do México. As condenações somam mais de 9,4 milhões de dólares, ou seja, cerca de 55 milhões na cotação atual. Mais uma dívida para o Corinthians. Eu estava vendo também uma matéria aí, alguma coisa que o André Cury falou sobre pedir para o Corinthians decretar falência, né? O André Cury, a maioria conhece, é um empresário muito conhecido no meio do futebol, e ele falou sobre o Corinthians fechar as portas. E de fato, gente, se o Brasil fosse um país sério, o Corinthians não existiria mais. Gente, o Corinthians deve todo mundo, deve tudo e tá contratando jogadores, né? E sempre tá anunciando um jogador novo, sempre tá aí na ativa, fazendo contratos longos, salários altos. Então, assim, o Corinthians tem tudo e mais um pouco para sentir todo esse clima e não jogar absolutamente nada contra o Palmeiras. Só que teoricamente eles não deixam isso transparecer muitas vezes em campo. O ano passado, mesmo com um time inferior tecnicamente ao Palmeiras, né, comparado também ao elenco do Palmeiras que joga junto já há muitos anos, eles foram superiores e venceram. É óbvio que isso não acontece sempre, né? Mas na história também já aconteceu ao contrário. Mas eu acho que tudo que vem acontecendo no Corinthians, principalmente esse começo de ano aí, com o pessoal pedindo impeachment do presidente, eu acho que seria o suficiente para o Palmeiras entender o momento que vive o Corinthians também, extracampo, né? Porque muitas vezes o torcedor pode pensar, mas isso não tem nada a ver com o que o jogador vai apresentar dentro de campo. Gente, as coisas internas também refletem, tá? E eu acho que é um entendimento para o Palmeiras, né, de que precisa dar ainda mais a sua vida diante desse clássico, porque vocês imaginam a gente perder em casa para o Corinthians, um começo de ano que não começou dos melhores. Ontem que a gente venceu ali o Guarani por 4-1, mas até então não tinha apresentado um jogo bom esse ano. Então imagina quanto isso vai ser constrangedor e ainda mais dentro do Allianz Parque, ainda mais sabendo todo momento que o Corinthians vive, tá? Enfim, então espero que o Palmeiras vença o Corinthians na quinta-feira. Não tem essa de empate, não, é a vitória. A vitória é a única coisa que interessa, porque é em casa, porque é contra o Corinthians e derby a gente sempre quer vencer, tá? E que também não aconteça nada ali, extracampo, enfim, com interferência de arbitragem. A gente quer um jogo limpo e que vença o melhor. Mas dito isso, diante de todo esse momento do Corinthians, de tudo que o Corinthians vive aí, vocês acham, inclusive o Corinthians joga hoje, né? Vai descansar um dia a menos que o Palmeiras. Diante de tudo isso, vocês acham que o Palmeiras vence o Corinthians ou vocês estão com um pouquinho de medo? Deixa a opinião de vocês aí, vou ficando por aqui, tamo junto, até mais e avante, palestra!